Além dos Fatos. Chegamos aí na sua casa, na sua montanha, na sua praia, no seu campo, a sua vida. Pra nós é uma alegria estar com você. Mas quem vê isso tá falando sozinho? Tô não. Larissa tá aqui comigo, não vai me deixar falando sozinho, né? Ah, não vou nada, o quê? Mary. Olha, pegadinha, hein? Pegadinha. Ela trancou lábios, não vou falar, não falou. Oi, Larissa. Oi, Veri. Tudo certinho, tranquilinha. Tudo tranquilo, graças a Deus. Sorriso de canto a canto quer dizer que vai tudo muito bem, né? Tá tudo indo bem. Como é que está meu amigo Gervinha, o Davizinho? Tá bem também, graças a Deus. Gente boa, né? Ele é bonzinho. Foi um dos sabe, quesitos, Veri? foi um dos quesitos que você pensou quando foi selecionar a pessoa. Selecionar é ótimo, né? A pessoa pra se casar Processo com você. seletivo. Se era gente boa, que nem o nosso convidado de hoje, inclusive. Não, Veri, foi um dos requisitos. Ah, então tá Foi certo. É um cara legal. Muito bom. Sabe quem é um cara legal também? Quem, Veri? Gente boníssima. E Quem? eu digo sempre que quando ele está com a gente, o programa fica no nível lá em cima, né? Porque é eletricidade o tempo todo, é uma alegria, gosta de trazer os temas e falar deles, né? Eu não diria que os temas deles são tão bucha como aquele, né? Aquele de segunda-feira, mas também não deixam de ser, né? Não, tem uns que são... Né? A gente às vezes não dá um programa que igual a gente chama de bucha, mas dá programa que carrega uns 4 pra frente, né? Tem um lá que foi do sábado, a gente fez uma série. Essa é uma série, verdade. Estão falando dele, pastor Natanael Castro. E aí? Tudo bem? Mereceu até aquela alongada, né? Pois tipo gol, né? Tô respirando meio ofegante, porque tem uma tal de umas escadas aqui, né? Pra gente poder chegar. Por isso que eu alonguei a Mas fala. cheguei bem, cheguei vivo, tudo certo. Tô pronto aqui pra gente bater mais um papo, pra conversar com os nossos ouvintes também. Quando você fala assim, você acaba entregando a locução, porque às vezes a gente fala, pausa, depois fala mais lá na frente, pausa de novo, né? É porque tá tomando fôlego pra continuar falando, porque sobe as escadas às vezes. Desculpa ter matado a estratégia. Entregou. O segredo está revelado. Pastor Natanael, prazer recebê-lo aqui no programa outra vez, tá? E como eu já disse, né, a gente vibra, né, Larissa? Porque como diria, o potenciômetro aqui, os termômetros que indicam a potência do programa ficam lá em cima, né? Acelerados. Que é isso, eu realmente Tem até sei, que porque subir a trilha. eu já vi algumas pessoas falando pra eu falar mais devagar nos comentários do YouTube, eu já vi, ele fala muito rápido. Desculpa, gente. É a vibração, é a vontade, né? De dar o recado todo e ainda mais um pouco. É isso aí. Vou me controlar. Isso é além dos fatos, controla não. Convidar você para participar aqui com a gente, 012-981510081. Já tem pergunta chegando, né? Ó, o verismo se derretendo aqui na minha. O que aconteceu, Veri? Eu falei pra ele não se controlar, não. Pode dê o recado mesmo, que é disso que a gente gosta. Já tem pergunta chegando aqui. Se você quer perguntar alguma coisa também, aproveita e manda pra gente, 012-981510081. E eu queria mandar um abraço, velho, uma pessoa muito importante aqui na minha vida. Quem é? Minha prima, Anne, tá acompanhando Além dos Fatos. Eu acho que pela primeira vez. É? Então, um beijo, meu Alô, amor. Prima Anne. Alô, Não sei se prima? a Magil tá acompanhando também, o Alan, mas um beijo pra todo mundo. Olha, no dia que os seus primos todos estiverem acompanhando o E a programa... Duda também, a Duda também. No dia que a primaiada toda da Oliveira estiver acompanhando o programa, vai dar, assim, picos de audiência absurdos. Pior que sim. Porque É arriscar da onda de rádio não suportar todo mundo. Exato. É muito primo, é muito primo. Peso, né? Jacareí inteiro, é minha filha. Mas é verdade. Eu, de vez em quando tô conversando com alguém. Eu sou primo do tal. Aí falei, Larissa. Tem pessoa que não chegou na Larissa. Chega fácil na Larissa. É verdade. Mas então tá bom, velho, vamos começar, que o assunto é importante, vai levar tempo aqui pra gente conversar. Opa, então, e no Além dos aproveitar. Fatos, né, 1 hora passa em 20 minutos, então vamos embora. Aqui não tem 1 hora, não. Segundos. Ó, eu já tenho, assim, uma leve impressão que a gente não acaba esse hoje. Vai ser igual sábado. Eu tenho uma leve... Vamos Também. tentar, né? Mas eu não sei, não. É igual a gente falando sobre os acontecimentos finais também que a gente tem. Tem várias situações que estão aí se desdobrando, né? Isso é ótimo, Além dos Fatos. Excelente. Mas hoje a gente vai trazer então essa temática aí, que é o dom de línguas. Meu amigo dom de línguas. Opa! Ó,
O dom de língua, segundo a Bíblia, é a capacidade de falar outra língua conhecida com o objetivo de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus ao mundo. Opa! É isso, né? No livro de Atos dos Apóstolos, durante o Pentecostes, os discípulos foram preenchidos com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas compreensíveis para pessoas de diferentes nações. Esse dom foi dado para evangelizar e comunicar as grandezas de Deus. Vale ressaltar que não se trata de palavras sem sentido, mas sim de uma manifestação com propósito. Quando se pensa em palavras sem sentidos, né, ou palavras que você ouve e diz, o quê? What? Né? Eu lembro, sabe de quê? De Babel. Eu lembro de Babel, porque foi isso, né? O propósito era esse, até a propósito era esse. Que se um falasse, o outro não entendesse absolutamente nada. E foi o que aconteceu e foi aquele fracasso, né? Porque o homem não tinha... Pensando um pouquinho no que tu está falando, o que aconteceu em Babel causou uma confusão e uma divisão, né? Tipo, separou todo mundo ali e aí começaram então a surgir as diferentes línguas que hoje, bom, não necessariamente as que hoje a gente fala, né? Claro, mas enfim, começou a surgir daí essa divisão de línguas quando todo mundo, naquele momento, falavam todos o mesmo idioma. Não, se falando de divisão, acho interessante, né? Se você falar eu não entender, e se você não falar para eu entender, nós vamos dividir, quer dizer, você vai seguir para lá, eu vou para lá. Eu vou fazer do lado dessa pessoa que eu não estou entendendo nada. Vou juntar meu grupinho que me entende, porque é com eles que eu consigo me comunicar, e tu vai juntar o teu grupinho que te entende, porque, enfim, não dá para se comunicar desse jeito, né? Larissa, até comecei assim porque, intencionalmente mesmo, né? Porque o texto deu uma ideia de que são situações compreensíveis com um objetivo, né? Com um objetivo. Então é isso que a gente vai buscar no programa de hoje. Compreensão do dom de línguas. Exatamente. Antes de eu trazer a primeira pergunta, Veri, ou a segunda pergunta, né? Para o pastor se apresentar aqui para quem não conhece ele, né? Inclusive já falar da nossa esperança, que ele vem aqui, a gente já espera que ele fale da esperança, né? Meu pai da esperança. Eu venho esperando falar papai. Ela. Então pronto. A esperança vem, ele passa com vontade de comer. Ele passa pela esperança, ela diz papai. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Natanael, sou pastor aqui na Rede Novo Tempo, eu trabalho na área de evangelismo digital. Trabalho especificamente com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, nossa assistente que nós temos ali na web. Certo. Ali na web não, né? Aqui na Novo Tempo. Aqui na Novo Tempo. Nós somos todos uma grande escola bíblica. Somos todos uma grande escola bíblica, somos todos uma só Novo Tempo. Então a Novo Tempo também faz parte da rádio e a rádio faz parte da web, mas enfim. Então eu trabalho ali com a Esperança. Para quem não conhece a Esperança, basicamente, para ser assim bem simples, ela é uma instrutora que dá cursos bíblicos pelo WhatsApp. Então, pelo seu WhatsApp, você pode estudar a Bíblia com a Esperança. Agora, se você quiser, você já pode começar a estudar a Bíblia com ela, totalmente grátis. Eu sempre posso estar errado por alguns númerozinhos poucos, né? Mas a gente já tem mais de 20, eu acho que são uns 23 a 24 cursos bíblicos em português. A Esperança tem ali. Uau. E é muito simples, já que eu tô falando dela, eu tenho que dizer como é que faz, né? Claro. Para você entrar em contato com a Esperança, salva aí na sua agenda de contatos o número 12 98200 0062. 12 98200 0062. O número é fácil, é simples, salva como Esperança na agenda de contatos e aí pode mandar para ela assim, ó, estudo bíblico. Só manda assim, estudo bíblico. E ela vai te mandar já ali várias opções de cursos bíblicos que você pode fazer. E, inclusive, ao final de cada lição, ela também dá a oportunidade de você fazer uma pergunta aberta. Porque as lições são programadas. Assim como essa revista, sabe? Que tem o texto, a pergunta e tal. Assim como as nossas revistas, sim, a lição tem uma estrutura programada que vai de início a fim. Só que no final, assim, olha, se você ficou com alguma dúvida e tal, você pode me fazer uma pergunta aberta, de acordo com ali a sua dúvida, que eu vou responder para você. E ela vai usando inteligência artificial e tudo aquilo que a gente já produziu como Novo Tempo. Bom, tudo é um pouquinho de exagero, né? Porque tem uma coisa aí para trás que ficou, mas com muito do que a gente já produziu aqui no Novo Tempo, você pode, então, receber a resposta da Esperança e aprender muito sobre a Bíblia grátis pelo WhatsApp, 12 98200 0062. Que bela iniciativa que é a Esperança, né, Larissa? Com certeza. Ô, pastor, só lembrando que eu posso estar fazendo meu curso bíblico lá, estudando, mas vai que, né, velho? Guardei, tô aqui trabalhando, nossa...
sei lá, tô com alguma dúvida bíblica e aleatória, eu não preciso terminar o curso que eu tô fazendo, né? Eu posso tirar a dúvida também, pode né? tirar dúvida. Se você estiver no meio da lição, você precisa concluir a lição, porque senão ela começa a endoidar, ela fica meio perdida. Mas você terminou aquela, tipo, sei lá, uma lição, um curso tem 9 lições. Terminei a lição 1, depois que eu terminei, eu posso ir lá e dizer, ó, fazer pergunta e fazer uma perguntinha Ela pra é meio parente do GPS, né? Que você tá indo aqui, aí ela Você tem que te mandou terminar- pra lá, é, você vai pra cá, ela- tem que recalcular a rota. Cara, que ilustração ótima! Eu vou usar. Não, é maravilhosa isso. bom, Porque quando velho. você muda a rota, o GPS fica te jogando de Sim, volta. sim. Recalcula. Cara, perfeito, velho. Obrigado, viu? Cara, eu já ganhei o dia. Tá vendo? Não é só a Ganhei o gente dia que com aprende essa com o pastor. ilustração. O pastor também aprende com a gente, com Eu o ando Vério. muito por aí, né? Mas eu não uso GPS quase. porque Perfeito. cabeça. Obrigado, Então- viu, velho? Eu erro muito caminho, porque eu ando de cabeça sem GPS. Sobre os dons de língua, pastor, como é que começou? Qual que é a origem quando a gente pega a Bíblia? Qual que é a... Aí, velho, oi. Mas é isso, né? Introduz aí pra gente. A gente abre a Bíblia, o que tá acontecendo naquele momento Tá, que aparece qual- o dom de língua? Eu posso fugir um pouquinho, mas... Contexto. Contexto. Qual é o contexto? Eu posso fugir um pouquinho, mas é que eu quero trazer uma outra base e aí Ok. daí a gente passa pra esse episódio. Pode ser? Ok. Claro. Eu tenho aqui alguns textos aqui separados. Eu vou começar com 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Nesse contexto, e cara, por isso que eu falei que eu tenho certeza, ou pelo menos quase certeza, que hoje a gente não vai terminar isso aqui. Porque os textos são um pouco longos. Aham. Quem sabe eu faço algumas leituras Fica um à pouco vontade. mais rápidas, né? Só pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo, mas pelo menos naquela parte ali que eu quero Fique me à vontade. concentrar, eu leio um pouquinho mais Gaste o devagar. tempo que for preciso, pastor, que a gente faz mais depois. 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Aqui Paulo, então, está falando com aqueles que tinham uma origem pagã. Claro. Continuando. Por isso, eles afirmam que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Versículo 7 agora. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então aqui, ó, a manifestação do Espírito, o dom do Espírito, ele é concedido visando o bem comum. Isso a gente precisa ter muito claro quando a gente vai falar de dons espirituais. E claro, o dom de línguas faz parte desse pacote de dons espirituais. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, que é exatamente o dom do que a gente está conversando, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vou pegar aqui 2 pontos principais. Esse distribui individualmente a cada um e como quer. Certo. Esse individualmente a cada um e como ele quer, isso significa dizer que eu não posso impor a Deus e dizer, Deus, eu quero esse dom. Porque o que acontece muitas vezes quando se fala do dom de línguas, né, em algumas denominações? Parece que aquele que não tem o dom de línguas não tem o batismo do Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Então a gente está condicionando a que todos devem receber o dom de línguas. Quando na verdade ele está dizendo assim, olha, o Espírito vai distribuir a cada um segundo o desejo do Espírito, não o meu desejo. Isso não implica ou não significa dizer que eu não possa orar a Deus pedindo determinado dom. Eu posso pedir a Deus. Agora, eu não posso obrigar a Deus ou determinar a Deus que Ele deva me dar esse dom. E o outro ponto que eu já meio que ressaltei, mas eu só quero voltar um pouco, é quando ele diz que é para o bem comum. Eu não vou lembrar aqui agora em que versículo tá, mas que ele fala que ele distribui, tá aqui no versículo 7, visando ao bem comum. Então eu preciso entender que todo dom que o Espírito me dá, ele tem o propósito, ele visa o bem comum. Ou seja,
não pode ser algo de benefício próprio. Sim. Ou que não vai beneficiar ninguém. Deus vai me dar dons que eu possa utilizar especialmente para falar dele. Especialmente para mostrar o poder dele na minha vida ou na vida de outras pessoas. Uma vez entendido esse contexto dos dons do Espírito, de como Deus distribui, que é segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade, que é segundo a regra dele, não segundo a minha regra, que nem todos vão receber o mesmo, porque ele diz assim, ó, há um o dom de profecia, há outro o dom de curar, há outro dom... Ou seja, não é que todos vão receber o que todos devem receber. Até mesmo porque, sei lá, em uma igreja, se todos têm o mesmo dom, é difícil, porque nós não somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, não dá para todo o corpo ter a mesma função. Sim. Para o corpo funcionar bem, cada parte tem que ter a sua função específica. Então nem faz muito sentido, do ponto de vista de corpo de Cristo, eu querer que todos tenham o mesmo dom. Fechado aqui. Fechado esse parêntese antes da pergunta. Perfeito. Agora vamos para a pergunta e vamos para Atos 2. E mais uma vez, é um trecho um pouco grande, aqui Atos 2, do versículo 1 ao versículo 12. Mande adiante, estamos Vamos curiosos. lá, vamos fazer a leitura. Tinha um pastor que eu gostava muito quando ele dizia assim, a gente precisa deixar a Bíblia falar. Eu não vou explicar nada, não, eu vou ler aqui e a Bíblia vai explicar por si só. Sim. Claro que sempre a gente precisa, né, contextualizar alguma coisa, mas no geral quem tem que falar é a Bíblia, e não eu. É que a gente tem que lembrar também que a Bíblia foi escrita, né, lá há um tempo atrás, foram usados representações da época, né? Então a gente precisa contextualizar um pouquinho. Sim. Mas nunca tirar o contexto. Nunca tirar o contexto. Então agora, vindo para a pergunta, né, quando surgiu, como surgiu, onde é que a gente tem a primeira aparição, vamos dizer assim, do dom do Espírito, a gente vai encontrar em Atos 2, ali dos versículos 1 ao versículo 12. E aí eu leio, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Até aqui, então, a gente vê que eles recebem o dom de falar outras línguas. Vamos ver que tipo de língua é essa, porque o texto continua. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, peraí, um pouco antes eles receberam um dom de falar em outras línguas. Logo em seguida, no versículo 5, ele está dizendo que tinha judeus de todas as nações, de todas as partes do mundo. Sim. E mais à frente aqui agora, no versículo 6, ele está dizendo que eles estavam maravilhados porque estava cada um ouvindo em sua própria língua. Deixa eu entender isso. Por exemplo, eu sou da Cirênia, até porque minha mãe se chama Cirene, né? Opa! Então, minha mãe chama Cirene. Então eu sou da Cirênia. Aí a língua de lá, o dialeto era outro, diferente do que era falado ali onde eu estava. E aí eu estava ouvindo eles falando na minha língua lá da Cirênia. Vamos entender que, em linhas gerais, o idioma ali era o grego koiné. Em linhas gerais, ali na região, mais tinha judeus de todas as partes. Então tinha gente que ou não dominava bem, ou não falava. E eles precisavam pregar. A gente vai perceber que, na maioria das vezes, existe um caso bem pontual aqui, que pelo menos não de forma literal está associado à pregação do evangelho, à expansão do evangelho, mas o dom de línguas ele é concedido para que eu seja capacitado a falar o idioma de outra pessoa, para que essa pessoa consiga entender, para que Deus me usa para pregar para essa pessoa, mesmo que inicialmente eu não tenha essa habilidade, porque eu não sei de repente falar inglês, eu não sei falar grego, eu não sei falar hebraico, eu não sei falar japonês, mas eu preciso pregar para um japonês. E Deus me coloca nessa situação e eu vou falar japonês. E vai dar tudo certo. Mas continuando aqui o texto. Versículo 7 agora. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? E é curioso que quando ele faz essa pergunta, não são galileus, ele está dizendo assim: não é um povo iletrado que está falando pra gente, não é um povo que não fala direito nem o idioma deles, e como é que eu estou ouvindo no meu idioma? Então, para eles isso era... Por isso que o texto diz atônitos, eles ficavam maravilhados, porque eles sabiam que eram pessoas que não tinham a capacidade de falar o sirineu? Sirênio? Como é que sim. tu falou lá? O Sirênio. O sirênio. Não sabia falar o sirênio. Abraço aí a mãe Cirene. Não sabia falar tal idioma, mas eles ouviam nesse idioma.
Versículo 8. Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas, e Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isso? Então aqui a gente tem a aparição, né? A manifestação do dom de línguas aqui no Pentecostes sobre os apóstolos naquele momento. E eu gostei, achei interessante ali, porque você falou de pátrias, de nações que hoje estão aí, né? Tipo, um árabe e um cretense, alguém de Creta, de alguém da Grécia ou algum lugar falando, é diferente, né? Sim, totalmente diferente. Bem diferente. Você pega aqui os nossos vizinhos, o idioma você pega... Claro. Ah, não, eu vou pra, sei lá, vou pra Argentina, não vou nem estudar espanhol porque é parecido, é igual. Vai lá! Nas ilhas ali, Vai na lá. Itália, por exemplo, né? Então, tem muitas ilhas por ali que falam dialetos bem diferenciados Sim, sim. em relação aos outros. E aqui, então, em resumo, né? O que é o dom de línguas? É um dom concedido pelo Espírito Santo de falar línguas, e aqui você não vê a margem ou a possibilidade de que isso sejam línguas estranhas. São línguas conhecidas. Inclusive, a tradução que eu li aqui, e outras traduções vão ter algo semelhante, fala noutras línguas, em outras línguas. A palavra grega utilizada aqui também significa idiomas. Não significa como que... falas ininteligíveis. Significa, de fato, idiomas, que eram os idiomas que existiam na época, e eles agora estavam habilitados a pregar o evangelho para essas pessoas. E Deus concedia a eles esse dom para que o evangelho pudesse se espalhar, especialmente naquela época ali, que tinha muitas limitações em relação à questão de idiomas. Né? Mesmo sendo eles iletrados em cultos, como você citou, não eram línguas ensaiadas ou treinadas ou decoradas para se falar, porque se ouvia bastante. Né? Como a gente às vezes pode fazer. Duolingo, A gente pode. Não tinha Duolingo, não tinha o Google Tradutor, não tinha Chat GPT, não tinha nada. A gente disso, pode não. fazer isso, né? De ouvir e depois falar, né? A mesma coisa, sem entender, sem a gente mesmo entender o que tá falando. Não vai edificar nem nada, e nem vai ser construtivo para cultura, enfim. Você falou que foi para aquela época, mas hoje isso pode acontecer também? O dom de línguas, ele se manifesta ainda hoje? Eu tenho duas histórias que não são minhas, mas que eu acho que valem muito a pena comentar aqui. Uma, talvez até se você... Eu realmente não sei como você vai procurar isso no YouTube. Eu lembro que eu vi esse testemunho na igreja, mas que depois foi pro YouTube, de um rapaz que foi para uma comunidade alemã aqui no Brasil. Ainda tem algumas comunidades alemãs e tal, e ele foi colportar, ele foi vender livros, né? Livros da nossa denominação, livros da Igreja Adventista, e ele foi vender em uma região alemã. Era um rapaz negro em uma região de pessoas brancas, loiras e altas, né? Então ele já teve uma barreira muito grande aí nesse ponto. E... Tá aqui. E é uma barreira e tanto, considerável. É uma barreira e tanto. Eu sei porque eu tinha um amigo, já acontece, eu tinha um amigo, né, que nós fomos criados quase juntos, ele era alemão, os pais também, né, eles falavam a língua da Pomerânia, e era... Eu fui aprendendo aos poucos, né, porque eles foram me ensinando as palavras, mas... Então, que barreira, meu amigo. E aí o que acontece é que, assim, resumindo bem a história dele, até porque eu não lembro com detalhes, ele acabou tendo a oportunidade de falar em praça pública nessa comunidade alemã. Em uma comunidade onde alguns entendiam português, mas muitos, ou até a maioria, nem entendia o português. E ele teve a oportunidade de fazer a oferta dele dos livros nesse evento. Ele se danou a falar alemão. Ele começou a falar alemão lá. Aí é engraçado que ele contando depois na igreja, né? Pede pra eu falar alemão agora. Não sai amigão, mas lá na hora. E ele comportou, e depois disso as portas se abriram, ele começou a ir de casa em casa
E foi um sucesso, foi uma bênção para ele. Propósito, isso. né? Foi uma bênção para Havia ele um isso. propósito. Mas havia o propósito de pregar o evangelho. E agora uma outra história. E essa Segura, anota, Já? Não. prepara. Já? Pois é, Não, mano. fazer o Além dos Fatos tem esses... Mas 10 segundos que eu olhei pro relógio, tava tudo bem e acabei de virar. Fazer o Além dos Fatos tem esse tipo de barreira. Segura a história. Anota alguma coisa se for preciso. Não, né? Esse cérebro é É só maravilhoso. lembrar que é a história 2. Essa mente é extraordinária, então. Larissa, A gente vai pro intervalo, volta rapidinho. vamos. E tem presente na volta? Tem presente. Legal. 2, né? Porque o Pai da Esperança tá aqui, então a gente oferece Já ela também. Perguntas que surjam, por onde devem vir? Nós estamos temporariamente sem o YouTube, então utilizar que canal? 012-981510081, que é o nosso WhatsApp, pelo site também novotempo.com/rádio ou o nosso aplicativo. E claro, no rádio do carro, né? O Isso. rádio de pilhinha também tá valendo. Você que está assistindo no YouTube está pensando, mas como está sem YouTube se eu estou assistindo no YouTube? Só que você não tem o poder da pergunta ao vivo para hoje, né? Entendi. Logo, Eu já vou fazendo aqui. logo estará de volta, né? Logo estaremos de volta com a possibilidade do chat aí, da sua participação. Voltamos já. Além dos fatos. Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre dons de língua. Você já ouviu falar sobre isso? Já viu alguém dizendo que tem o dom de língua? E aí, será que é verdade? Será que não é? A gente vai descobrir agora no segundo bloco. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, depois é só voltar e você acompanha com a gente. Mas continuando aqui, tem presente, né, Veri? Claro, tem presente, tá aqui, ó. Tá aqui, mostra aí, Larissa, para quem está olhando no YouTube nesse momento exato. E para quem está ouvindo também nas nossas programações de rádio, aqui no nosso aplicativo também, antena parabólica digital, vários canais onde você pode ouvir a nossa programação. Esse presente é demais. Aliás, o pastor Natanael Castro não falou dele ainda, já falou? Não. Mente Feliz? Não. Das suas impressões para esse trabalho? Porque é o seguinte, para você ter algo assim, né, um conteúdo desse tipo, um psiquiatra dando ali o seu recado pra gente ter qualidade de vida emocional, geralmente custa caro, né? Geralmente você tem que desembolsar para ter esse tipo de conteúdo nas mãos. Só que isso aqui é gratuito. Fala um pouquinho aí, pastor. O que você achou? Cara, eu Folheia, fica à vontade. Eu acho que a Novo Tempo sempre entrega ouro. Eu acho que Boa. é isso que eu Falou acho. tudo. Cara, é como sempre, né? Uma revista bem ilustrada, com bom conteúdo. Eu vou ler aqui algumas temáticas, né? Só pra gente sair da ansiedade excessiva. Por que estou tão triste assim? Deixa eu ver o que mais. Perdoar. Perdoar é um tema Adorei isso aí. muito importante. Esse capítulo tá muito bom. Adorei. Muito importante. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes, eu tenho dificuldade de perdoar, e isso faz com que eu tenha também dificuldade de me perdoar. Pois é. E aí, isso pode ser na minha relação com outras pessoas, mas isso também acontece na minha relação com Deus. E o que tem de gente que não consegue se perdoar depois que conhece a Jesus, que começa a trilhar os caminhos e ela volta no passado dela, ela não consegue se perdoar. Então o perdão é algo fundamental e a revista traz ali uma temática sobre perdão. E não conseguir perdoar leva a consequências mais profundas e sérias, né? Sim. A enfermidade mental, por exemplo. Por Sim. isso, até tá aqui, né, nessa revista que fala sobre mente feliz, né? Sim, exatamente. A cura. Tô vendo aqui também que fala sobre compulsão, fala sobre controle das emoções, sobre corpo e mente. Então, assim, realmente é um conteúdo Eu gostei do fantástico tópico aí aqui. sobre a ansiedade, né? Que a ansiedade excessiva, né? Não administrada, não cuidada, pode levar a situação compulsiva, né? Também excessiva. E aí, pronto, o problema está formado. Mente feliz. Mente feliz. Aqui é a receita, né? Pra gente ter uma mente feliz, revista. Agora sim, eu fiquei na dúvida. Um negócio tão bom desse. Custa quanto?
Quer falar, velho? Você falou que a Novo Tempo distribui ou entrega ouro, né? E aí eu poderia dizer, a preço de banana. Né? Aí eu poderia dizer, a preço de banana. Mas não. Não. Banana ouro? Não, porque. nem isso. Nem porque banana custa. Aí, ó, tá passando tanto tempo com você, velho. Aí, ó. É. Olha o que já tá acontecendo. Tá dando certo. Duplo contágio. Mas você sabe que banana custa Sim, é verdade. dinheiro também. Não, E esse aí não. A gente dizia, a preço de banana. Hoje em dia, a preço de banana Não. não é mais um preço bom, não. Não, é. Caro. Ih, rapaz, tá caríssimo. Então, esse não é a preço nenhum. Ou seja, 0,800. É grátis. O famoso na faixa? Na faixa, total. Faixa. Larissa. Só mandar uma mensagem pra gente, 012-981510081. Eu quero Mente Feliz, ou pelo site biblia.com.br. Pra você que mora fora do Brasil, vai receber o seu PDF, não vai ficar sem revista também. Legal. Continuando, velho, a gente Manda. parou numa vírgula aqui, o pastor tava falando a segunda história. É a parte que eu mais gosto, que eu me Da debruço aqui. comunidade alemã. Eu me debruço pra ouvir. A primeira foi da comunidade Foi, alemã. Aí, Foi. A por que que eu segunda fui já é abrir a outra. boca? Eu errando tudo. Não, Mas eu prestei Mas atenção. trouxe. Sim, não. Sim, Tudo foi a certo. que ficou na sua Mas cabeça. trouxe o exemplo. Aí, pronto. Foi a que ficou pra você. É isso que eu quis dizer. A primeira foi na comunidade É, alemã. exatamente. E a Continua, segunda... pastor. Bom, pra quem não tava no bloco anterior, tá chegando agora e tal, a Larissa me perguntou se ainda em nossos dias é possível ver a manifestação do dom de línguas, né? E aí eu contei uma história de uma comunidade alemã aqui no Brasil, que aí quem não tava, infelizmente, perdeu, mas a segunda história tem ali um pouco similar. Há alguns dias atrás, eu estive na Austrália, que a Esperança também tá lá na Austrália, e a gente foi, enfim, para participar de algumas reuniões e organizar algumas Viaja a coisas. esperança, hein? A esperança é especial. E aí, a gente lá conversando, agora em fevereiro ou março desse ano, teve um evento na Papua Nova Guiné, que foi tipo assim, PNG para Cristo. PNG é a abreviação que eles usam para Papua Nova Guiné. Aham. E foram várias pessoas, muitos pastores, e a maioria deles americanos ou australianos, que eram ali da região ali, né? A sede da igreja que cuida da Papua fica na Austrália, então muita parte da administração é feita ali através da Austrália. Mas o ponto é que muitos pastores de fala inglesa foram para Papua. E eram aquelas campanhas com tendas, com milhares de pessoas e tudo mais. Lá na Papua, eles entendem o inglês, mas eles também têm um dialeto próprio. Eles têm o idioma deles lá dentro, interno. E claro, os mais antigos, né, os mais idosos, eles dominam o idioma nativo deles. Eles não dominam, apesar de que até entendem, mas eles não dominam o inglês. E foi curioso, porque eles contando um pouco da experiência, eles contaram pra gente que inúmeras pessoas, tá? Centenas de locais chegaram para os pregadores ali, depois do programa, e falaram assim: olha, enquanto você falava inglês, eu tava ali meio sonolento, não prestava muita atenção, era difícil para mim, eu tinha que me concentrar para poder entender e tal. Então assim, a mensagem não tava chegando. Agora, quando você começou a falar no meu idioma, aquilo para mim foi incrível. Porque eu sei que você não é daqui, você tá falando o meu idioma perfeito, Fluente. sem sotaque, perfeito. Eu despertei, prestei atenção, maravilhosa mensagem, e eu aceito seu chamado. Tocou, né? Me tocou e eu aceito seu chamado. Isso não foram 2, 3, centenas de pessoas em diferentes pontos de pregação chegaram para os pregadores depois das mensagens falando isso. Então, assim, o dom de línguas, ele ainda se manifesta nos dias de hoje? Sim. É como eu quero? Não. É onde eu quero? Não. É no meu tempo? Não. Como a gente falou no primeiro bloco, os dons espirituais, eles são concedidos para o bem comum, para que eu possa levar a mensagem para aqueles que necessitam. E então Deus me capacita a falar no idioma daquela pessoa, daquela comunidade, daquele país, para que eles possam me entender e o evangelho possa ser pregado. Então, sim, o dom de línguas, ele pode se manifestar ainda em nossos dias, ele se manifesta sim em nossos dias, mas não exatamente como se menciona por aí. Isso tem a ver com prontidão, né? Com eu estar disposto a fazer, né? E entregar nas mãos do Senhor, porque
a necessidade é grande, né? Sim. E às vezes eu posso dizer, não vou porque eu não sei falar a língua de lá, ou não vou porque eu não tenho, né, graduação nisso ou naquilo. E se eu me ponho à disposição, Deus está ali, pronto para agir e Sim. me dar o que eu preciso. Deus pode me dar. Assim como ele também pode não me dar o dom de línguas, tá? E eu Exato. posso estar numa região que as pessoas não falam o meu idioma, mas eu tenho um intérprete do meu lado, Claro, que não vai ter, que não vai ser uma barreira. Enfim, é como eu falei, não é eu que vou determinar, não, eu vou me colocar nessa situação porque aí Deus vai ter que me dar. Perfeito, Não é assim. claro. Deus vai me dar o dom de línguas, vai dar a cada um segundo a vontade dele no tempo E dele. está dando a muitos a capacidade de intérpretes, Larissa. Você fez alguma coisa sobre isso, né? A questão de interpretação dos dons. Você trouxe pra gente aqui. Trouxe, velho, porque, Algo. assim, pra gente saber se uma manifestação do dom de línguas é genuína ou não, porque a gente viu que hoje pode sim acontecer. O pastor trouxe 2 exemplos aqui, lindíssimos, inclusive. Mas pode acontecer, no sentido não, pode acontecer, a gente viu que pode, mas eu queria saber como discernir se é genuíno ou se é uma pessoa se passando por um charlatão. Como que a gente percebe se esse dom é de fato do Espírito Santo? Olha, eu acho que o primeiro ponto é: pelos frutos os conhecereis. É ver os frutos dessa pessoa. Agora, o grande ponto aqui, e que o dom de línguas hoje ele é um dom muito difundido, vamos dizer assim, e parece que todos têm que ter esse dom de línguas. A gente já falou sobre isso, que nem todos têm que ter, porque Deus vai distribuir a cada um segundo a vontade dele, e o mesmo corpo tem que ter diferentes capacidades, não a mesma capacidade, porque senão deixa de ser um corpo e passa a ser não sei o quê. Mas o grande ponto aqui é que a gente precisa entender que o verdadeiro dom de línguas é a capacidade de falar línguas não ininteligíveis, inteligíveis. Idiomas de outras nações. Então, como é que eu vou identificar se alguém está falando realmente, se alguém está realmente tendo o dom de línguas? Bom, se eu sei que essa pessoa está falando um idioma dentro de uma igreja, por exemplo, não sei, vamos colocar um exemplo aqui. Eu vou para uma igreja árabe aqui em São Paulo. Estou dando esse exemplo e eu não sei falar árabe, todo mundo lá fala árabe. Eu vou lá e eu começo a pregar em árabe. É o dom de línguas, eu estou falando com essas pessoas e eles estão me entendendo, eu estou pregando o evangelho ali em árabe. Agora, se eu começo a falar E coisas... é o dom porque eu não sei falar em árabe, nem ouvi falar. Nem aquilo, nem nada. Não estou repetindo que ninguém falou, porque não Exatamente. vai funcionar. Agora, se eu começo a falar coisas que as pessoas não entendem e que muito menos eu entendo, aí, pelo menos dentro do contexto bíblico, isso foge. Você não vê o exemplo do dom de línguas ele sendo falado ou apoiado pela Bíblia em um contexto onde eu falo algo que as pessoas não entendem. A gente tem, inclusive, outros episódios onde o dom de línguas é concedido. E dá a entender que são línguas, pode parecer que são línguas ininteligíveis. Mas se a gente for parar para analisar o contexto e analisar de fato o contexto, a gente vai perceber que não tem nada a ver. Eu posso trazer alguns exemplos aqui? Sim. Eu vou começar então com Atos 10. Aquele famoso caso, aquela famosa situação de Pedro com Cornélio, gentios, quando o evangelho começa a ser pregado para os gentios. Nos primeiros versículos ali de Atos 10, a gente tem uma visão de Pedro, do lençol, com vários animais, que inclusive muita gente traz para um outro viés interpretativo esse lençol, mas a gente não está falando sobre isso agora, então não vou entrar nesse ponto. Mas o grande lance a visão foi dada para que Pedro pudesse entender que os gentios também precisavam receber a mensagem de salvação e os judeus não poderiam deixar de pregar para os gentios. Esse é o ponto principal da visão. Aí entra onde eu quero chegar. Pedro vai com eles, Pedro começa a conversar, Pedro começa a pregar para eles, e eu vou ler agora a partir do versículo de número 44 de Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Até aqui, vamos entender. Se o dom de línguas é concedido para que eu possa levar a mensagem a um público que por exemplo, eu vou trazer com idiomas do nosso dia a dia, tá? Se o dom de línguas é Deus me dá a capacidade de falar inglês para eu pregar em inglês, aqui não parece fazer sentido isso.
Porque é um grupo onde todos já se entendiam. Exato, muito bom. Isso. Então, para que eles recebem um dom de línguas aqui, se todos já se entendiam? Não seria então esse o dom de falar línguas estranhas, línguas desconhecidas para exaltar a Deus? Ou para fazer qualquer outra coisa? Primeiro ponto, se fosse sobre isso, como então os apóstolos saberiam? Porque o versículo 46 diz: pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Se eram línguas estranhas, como é que eles sabiam que estavam exaltando a Deus? Então parece que eles entendiam. Não era algo ininteligível, era algo entendível. Era algo entendível, porque eles sabiam que eles estavam exaltando a Deus. Um outro ponto que a gente precisa entender do contexto é o seguinte: Pedro teve uma grande dificuldade de pregar para essa gente. Primeiro porque ele não queria. Porque ele achava que isso era errado. Depois porque toda a comunidade judaica achava que isso era errado. Isso era o significado verdadeiro do puros e impuros, né? Que era considerado impuro aquele exato, da visão, exato. Então Pedro vai com outros judeus e Deus precisava mostrar para eles que Deus estava agindo no meio desses gentios. Então, que forma Deus encontrou de dizer assim, ó, esse povo aí também é meu. Então, nesse momento, eles recebem a capacidade de falar em línguas, não necessariamente para que eles pregassem, mas para comprovar para Pedro e para os outros judeus: o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas. Por isso, vocês não podem fazer exceção, porque eu, Deus, eu posso chegar ao coração de qualquer um. E eu não faço exceção de pessoas, por que vocês vão fazer? Tanto é que se você vai lá em... eu só li até o 46, vamos ler um pouquinho mais. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ele já está fazendo uma referência. Assim como nós recebemos, eles também receberam. Perceba que quando eles veem que os gentios aqui recebem o dom de línguas, eles dizem: não tem dúvida, eles podem ser batizados. Porque eles receberam o dom igualzinho a gente recebeu. Então, nesse momento, Deus concede a eles o dom de línguas para provar para Pedro que ele deveria pregar para os gentios. E aí continua. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Aí agora Pedro volta lá para os judeus. Sim. Vamos lá em Atos 11, eu vou ler a partir do versículo 15. Porque eles começam: como é que você foi lá? Como é que você foi pregar para eles? Tudo errado, não podia se misturar e tal. Aí Pedro começa a argumentar: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Que princípio foi esse? Atos 2. Então, ele tá dizendo, eles receberam o mesmo dom que a gente. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eles receberam o mesmo dom que eles. Se lá em Atos 2 o dom foi de falar línguas inteligíveis, entendíveis, significa, e ele está dizendo aqui, igual a gente, ele está dizendo o quê? Receberam o mesmo dom. Então eles também conseguiram falar idiomas que eles não sabiam, mas que agora Deus habilitou eles. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar e opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então a gente percebe claramente que aqui Deus, ele usa esse dom para mostrar para os discípulos que ele podia atuar na vida dos gentios e que ele queria atuar na vida dos gentios. E aí, a partir desse momento, então, eles entendem que eles podem começar a pregar o evangelho para os gentios. A Larissa tá me olhando aqui, eu tô vendo com um cantinho do olho. Não, eu tinha um outro episódio. Não, pode ficar à vontade. Vai, porque a gente vai continuar. Muito interessante de ouvinte. Não sei, de repente, com o que você vai ler, entra com essa pergunta. Não sei. Também não sei, né? Posso ler? Vamos ver. É o dom do... Chegou uma participação aqui de quem? Cadê? Luan Vinícius, ele mandou aqui pra gente sobre o versículo em Atos 2, o verso 3. E aí ele fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aí vem a pergunta: por que a definição língua de fogo não pode ser então visto como um diferencial entre línguas terrenas? Vamos lá. Versículo 3. Eu tô com ele aqui.
E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Entende que está dentro do mesmo contexto? Que está dentro do mesmo episódio? Eles recebem essas línguas como de fogo. E o grande ponto é assim. Como é que eu vejo, como é que eu busco fazer a interpretação bíblica? Parece, pastor, que essa questão da língua de fogo vistas era um efeito visual, né? Sim. A maneira exato, uma forma como o fogo uma forma visual do Espírito Santo se manifestar. Mas, assim, dentro do texto, em nenhum momento ele me fala dessa possibilidade. Sim. Por outro lado, dentro do mesmo episódio, esse texto ele tá me falando que eles começaram a falar as línguas daquelas pessoas que estavam ali. Sim. Então, me parece forçar o texto, trazer uma interpretação que não pertence ao contexto. Como é que eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas o meu ponto é se o texto não diz alguma coisa, se o contexto não me sugere isso, da mesma forma como eu posso dizer que essas línguas de fogo significam línguas estranhas, por exemplo, eu posso olhar para um outro texto e dizer que significa outra coisa, porque eu estou entendendo aquilo. Entende onde eu quero chegar? Claro. Eu me limito ao texto bíblico e ao contexto do texto bíblico. O que eu vejo é que, no versículo 3, essa língua de fogo é descida, mas no versículo 5, 2 versículos depois, ele já está falando para um público que ouve diferentes idiomas. Então, poxa, se agora falou de idiomas diferentes, de línguas diferentes, e logo em seguida já está dizendo que as pessoas estão entendendo, me parece muito... como é que eu posso dizer? Me parece muito direta a referência de que uma coisa está ligada com a outra. Não sei se eu fui, né? Eu concluo. O Luan tá agradecendo aqui. Obrigada, Larissa e Veri, pela oportunidade de participar. Agradece o pastor também. Tema muito difícil, hein? KKK. O pastor fez no início, né? Ele falou sobre a possibilidade de não concluir, né? Não fechar totalmente esse assunto hoje, mas claro, a compreensão do que foi dito hoje foi clara, fechada, né? Nós compreendemos que a questão do dom ter um propósito, né? E foi claro, porque o texto dizia que havia pessoas tal, e elas se entenderam. Também na questão ali de Pedro. Com Cornélio e os... Isso, com o centurião. Eles tiveram a manifestação do mesmo que houve com os discípulos, foi claro e perfeitamente compreendido, mas existem outras questões, como por exemplo, batismo do Espírito Santo, falar a língua dos anjos. E se eu falar a língua dos anjos, né? Que também é colocado aí, que não são línguas de homens, são de anjos, então, né? Não se vai compreender. Só um spoiler. Não sendo anjo. Mesmo que eu falasse, ele não disse que ele falava, mas... Pois é, mas parei por aqui. Já deu uma bela spoiler. Eu tô achando você muito cruel, Veri. Já deu? Tempo. Não, mas eu tô dizendo isso para próximo. Então tá bom. Acabou. Então não dá tempo de eu ler mais um, né? Não, você tem 2 minutos. Não, então não vai dar não. Se eu começar aqui... Eu vou me esticar. Porque eu acho que temos muito que mexer. Tem uma participação muito legal aqui da Gisele, inclusive, perguntando sobre o batismo. Gisele participou cedo, né? inclusive. Ela veio cedo. É verdade. 4h30 ela estava mandando a pergunta dela. Então, inclusive, cara, o que eu ia ler era de Atos 19, que traz aí a ideia do batismo do Espírito Santo. Ela falou que se você não fala em línguas, ela disse, né? É verdade que quando você não fala em línguas, quer dizer que você não é batizado no Espírito Santo, né? Porque tem outros dons. Eu vou responder com outra pergunta. Talvez não seja só uma, mas algumas perguntas aí pra gente pensar. O que vocês acham? Jesus Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo? Ele tinha o Espírito Santo? Ele tinha os dons do Espírito Santo? Inclusive no batismo literal, né, o texto indica que manifestou-se, né? O Espírito Santo se manifestou por ocasião do batismo de Jesus. Jesus era cheio do Espírito. Jesus era Jesus. É questão simbólica. Não há nenhum episódio nos evangelhos durante a vida de Jesus falando em línguas. E assim, não sei você, mas para mim Jesus é o meu maior modelo. E ele não falava.
ele não recebeu o dom de línguas, vamos, né, dizer assim. Isso faz dele alguém menor? Ou, mas também tá apelando, falando de Jesus aí, né? Porque Jesus é Jesus. João Batista, tem alguma referência? Que ele disse que João Batista era o maior entre todos ali. E aí, João Batista? A gente não tem nenhuma referência, né? Isso não minimiza a ação de João Batista. E outros discípulos que você não vê uma referência. Claro, o que não tem referência, também você não pode dizer, significa que não tem. Não sei, pode ser que tenha que não tenha, mas pelo menos a Bíblia não faz menção. E por outro lado... Isso é tão importante, por que não faz menção para todos eles? Por outro lado, você vê Paulo andando por lugares, né, bem distintos, que certamente dialetos eram outros, mas ele estava pregando lá, sem dificuldade. A Larissa agora, ela que mostrou o relógio, viu? Vai dizer que acabou. Tem que acabar, o relógio, né? No segundo bloco Acaba, eu fico bem atenta com o relógio. Acaba assim. Não, pastor, você fica até triste, mas não, vai ter assunto pra mais programa aí. Tem assunto, bom. tem assunto. Continua. Larissa, foca nisso e vamos em frente. Aqui que tem. Continua aqui com a gente, Josiel Matos e as 10 mais, e amanhã a gente volta com Além dos Fatos. Pastor Natanael Castro, não vou nem falar muito de despedida, que você é daqui. Até É do logo. programa. A gente volta já. Daqui a pouco você tá. Que um dia eu tô de volta. Tamo junto.